Vamos agora então, grandes imagens da Conmebol Libertadores na tela para você. En ambas, contra Peñarol, contra Boca, está de cumpleaños el rey, Pelé. E aí as homenagens ao Rei Pelé. Vamos conferir. Se falamos de gols, falamos dele. Se falamos de lenda, falamos dele. Se falamos de futebol, falamos de Pelé. João e Maria o viram nascer em 1940 e desde então, Edson Arantes do Nascimento começou a escrever a história do esporte mais importante do mundo. Marcou mais de 1000 gols em mais de 1000 partidas. Foi nomeado Atleta do Século. Na seleção brasileira, ninguém marcou mais gols do que ele. Aos 17 anos, levantava sua primeira Copa Mundial. 12 anos depois, consagrava-se como o único jogador da história que a ganhou 3 vezes. Como narrar suas jogadas para aqueles que o viram com seus próprios olhos? Como descrever tudo isso? Simplesmente não podemos. Suas façanhas não cabem em palavras. Talvez nem o seu legado. Ele é o rei. Ele é Pelé. A dinâmica é muito simples. Novamente, as equipes estão divididas em 2 potes. No pote 1 estão as equipes que terminaram em primeiro lugar na fase de grupos, a primeiro lugar em cada grupo. No pote 2 estão as equipes que terminaram em segundo lugar em cada grupo. A gente inicia o sorteio com uma bolinha do pote 2, que são as equipes que jogam a primeira partida como local. E depois terminamos os cruzamentos com uma bolinha do pote 1. É importante dizer que nessa fase a gente pode ter cruzamentos que já aconteceram na fase de grupos e podem enfrentar-se equipes do mesmo país. Bien, en el bolillero 2 entonces los equipos segundos de cada uno de los grupos. En el bolillero 1, los equipos que han terminado en el primer lugar. Explicação tranquila, né, Piperno? Pote 2, os segundos colocados. Pote 1, os primeiros. Há possibilidade de haver reencontros das equipes dentro da fase de grupos e há, como a gente já destacou, possibilidades de equipes do mesmo país se enfrentarem. Sem dúvida nenhuma, ou seja, pode ocorrer novamente um Grenal. Vamos ao primeiro duelo da Conmebol Libertadores na Conmebol TV. Guarani, do Paraguai. Guarani do Paraguai. Se Segundo, classificou como segundo do grupo B, Piperno. segundo do grupo do Palmeiras. Foi o time que eliminou o Corinthians, aliás. Exatamente. Na fase eliminatória da Libertadores, antes da fase de grupos. Grêmio, do Brasil. O caminho do Grêmio está definido nas oitavas. Será contra o Guarani, primeiro jogo no Paraguai e a volta na Arena do Grêmio. Não será um confronto tranquilo, o Grêmio não vive uma grande fase, o Guarani do Gustavo Costa está acertadinho. Há 7 campeões. Temos 7 campeões nessa fase de oitavas de final, lembra o apresentador. Independente del Valle. Independiente del Valle. Independiente del Valle.
Quem será que vai entrar no caminho de Miguel Ángel Ramírez? Será que vai ser o Palmeiras? Olha, vamos ver, hein? Ou o Flamengo, que viveu duas goleadas, duas situações completamente distintas. Nacional do Uruguai. Nacional do Uruguai. Nacional do Uruguai encarando a equipe do Independiente Del Valle. O Nacional que terminou como Fez 15 líder pontos. do grupo F. Né? 15 pontos na primeira fase, empatado, aliás, com o Racing. A mediados de noviembre, Fred. Dois confrontos já definidos, já sabemos o caminho do Grêmio. O Grêmio vai encarar o Guarani do Paraguai. Delfim do Equador. Delfim do Equador, o mais improvável do grupo do Santos para conquistar a vaga. Dependia de situações bem delicadas. Vencer o seu jogo e torcer para o defesa perder. Começou a rodada em quarto e terminou em segundo. Exatamente. Eliminando Olímpia, eliminando Defesa e Justiça. Quem será o adversário do Delfim? Palmeiras do Brasil. Palmeiras. O Palmeiras é o adversário do Delfim do Equador. Um adversário um pouco tranquilo para o Verdão, hein, Piperno? A sorte tem andado ao lado do Palmeiras. Já pegou um grupo fraco na primeira fase e agora um adversário também tranquilo, pelo menos teoricamente. Palmeiras que pode ter Gabriel Heinz como seu comandante já nessa competição. Já nessa fase, inclusive. Do Brasil. Internacional. Se classificou como segundo colocado do grupo, que inclusive tinha Grêmio, tinha Internacional. Um grupo bem complicado, com América de Cali, com Universidade Católica. Segundo colocado do grupo E. Boca Juniors da Argentina. Nossa, mas que duelo! Que clássico! Boca Juniors e Internacional. Primeiro jogo na Arena Beira-Rio, segundo jogo em La Bombonera. Finalmente um clássico, né? Depois de Palmeiras Delfim, Grêmio e Guarani. Que pedreira para o Internacional. O primeiro grande clássico dessa fase, oitavas e final. A gente destacou para você. Ia pintar clássico gigante. Racing Clube da Argentina. Racing, uma equipe que não foi tão bem na fase de grupos, tropeçou, mas fez 15 pontos. Perdeu um jogo para o Nacional e ganhou outro. O time do Eduardo, do Sebastião Becassés. Flamengo do Brasil. Outro confronto gigante entre argentinos e brasileiros. Flamengo e Racing Clube. Primeiro jogo na Argentina, segundo jogo no Maracanã. Vai ser um confronto de belíssimo futebol. Os dois times têm essa característica. Né? Nos faltam 3 por definir. Libertad do Paraguai. Libertad do Paraguai, sempre uma equipe muito dura quando chega na fase de mata-mata, Piperno. Pois é, o Libertad não viveu um bom momento na fase de grupo. Participou do grupo do Boca. Los octavos de final de la Conmebol Libertadores, su mejor participación en el 77 y 2016. Va a definir siempre de visitante, Libertad. Jorge Wilstermann da Bolívia. Jorge Wilstermann, mais um confronto definido, Piperno. Dois times mais ou menos equivalentes. O Jorge Wilstermann também arrancou a liderança do grupo no último suspiro. Ele que estava naquela chave com o Atlético Paranaense e Peñarol. Falta definir o caminho do Santos no pote 1 e Atlético Paranaense no pote 2. Equipo bumanero que tendrá que ir a Bolívia. Atlético Paranaense do Brasil. Aí o Furacão. Primeiro jogo na Arena da Baixada. Vamos ver qual será. Será que pinta um clássico brasileiro? Ou o River Plate de novo aí. Ou o River. Campeão em 2018, el Paranaense. River Plate da Argentina. Mais um Brasil e Argentina. River Plate e Atlético Paranaense. Primeiro jogo na Arena da Baixada. Segundo jogo no monumental estádio do River Plate. Confronto que aconteceu em 2019 também, né? Realmente muita dificuldade para o Furacão. E agora nós teremos a definição da última equipe do pote 2. A LDU encara o Santos, meu caro Fábio Piperno. De novo, um equatoriano no caminho do Santos, né? Um confronto complicadíssimo para o Peixe. Não é fácil enfrentar
a LDU. Lembrando o primeiro jogo em Quito, o segundo jogo no estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro. Lembrando, os jogos de ida das oitavas de final, Piperno, serão realizados entre 24 e 26 de novembro e as partidas de volta entre os dias 1º e 3 de dezembro. Realmente o Santos tem um adversário difícil. A gente sabe o que a LDU tem representado nos últimos anos, inclusive foi um time que eliminou o São Paulo agora, mas o Peixe fez uma bela campanha. Vamos ver os duelos então. Teremos Guarani e Grêmio, LDU e Santos, Racing e Flamengo, Inter e Boca. Independiente Del Valle Nacional, Atlético Paranaense e River, Libertad e Jorge Wilstermann, Delfim e Palmeiras, o chaveamento já definido, Piperno. Ô Ivan, esse lado da chave, onde está o Flamengo, o Internacional, então, teoricamente ele é mais complicado. Então, depois nós vamos avaliar isso com calma, mas é uma chave difícil. Fred, a mediados de noviembre, entonces, un poquito, días más, días menos, vamos a tener nuevamente la Conmebol Libertadores en acción. Exatamente. A partir de 24 de novembro, no dia 24, 25 e 26 de novembro, temos os jogos de ida das oitavas de final e 1º, 2 e 3 de dezembro, jogos de volta das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Qué cruces apasionantes han quedado entre equipos argentinos y equipos brasileños, entre equipos que han salido campeones sobre todo. Entre sí, así que se vienen los octavos de final realmente apasionantes. Ya no veo la hora de que arranquen los octavos y ha sido un placer realmente poder estar con ustedes hoy. Gracias Fred, a Luciana, Guillermo. Gracias a ustedes. Gracias Fred. Bueno, cerramos, hasta aquí llegamos. Me parece que a partir de ahora empezaremos a hablar de los cruces, que nos ha dejado los octavos de final. O chaveamento do Palmeiras tem título. Exatamente. Para a gente fechar, então, a nossa participação, você que acompanhou conosco o sorteio, vamos relembrar, então, também da Copa Sul-Americana, Conmebol Sul-Americana, que você conferiu primeiro. O sorteio foi realizado ao meio-dia. Vamos, então, colocar na tela para você os resultados, o sorteio, o que vai definir aí a segunda fase. Então, na tela para você, Independiente Tucumã, União e Emelec, União La Calera e Tolima, Sol de América e Universidade Católica, Milionários e Deportivo Cali, Sport Huancayo e Liverpool, Vasco da Gama e Caracas, Lanús e São Paulo. Essa é a primeira página. A segunda página nos traz Audax Italiano e Bolívar, Esportivo Luquem e Defensa e Justiça, Coquimbo Unido e Estudiantes de Mérida, Vélez Sárcio de Penharol, Atlético Nacional e River Plate, Plaça Colônia Atlético Júnior, Melgar e Bahia, Fênix e Huachipato. Para quem não se ligou nessa primeira parte, Piperno, fiquei devendo para o torcedor do Bahia, Melgar e Bahia, a sua análise e depois a gente dá um apanhadão geral de Vasco e também de São Paulo. Mas primeiro, Melgar e Bahia. Eu acho que o Bahia vive um momento muito irregular, o Bahia mudou de técnico não faz muito tempo, mas o Bahia, que faz um trabalho de reestruturação interna tão importante, precisa marcar um bom resultado internacional até para carimbar, até para dar um atestado de eficiência para isso tudo. Acho que chegou o momento. O Bahia tem que se concentrar nessa competição, porque isso vale muito para a imagem do clube. Lembrando que o duelo da segunda fase será entre os dias 27 e 29 de outubro, os jogos de ida, e os jogos de volta entre 3 e 5 de novembro. E a gente já falou no início, mas para a galera que está nos acompanhando agora, o caminho do Vasco define fora de casa contra o Caracas da Venezuela e o São Paulo, que assim como o Bahia vai definir o seu destino no jogo de volta na Fonte Nova. O São Paulo encara a equipe do Lanús e vai decidir o seu caminho, o seu rumo dentro da competição jogando no Morumbi.